Uai, família vascaína, hoje é dia de Vasco e aqui no Vascão Notícias você não perde nenhum detalhe sobre a partida de logo mais contra o Coritiba. Foco na tela pra gente conferir os destaques desta edição. Termina hoje o prazo para a convocação de Roberto Monteiro à cerimônia de posse do novo presidente. Vasco está entre os 7 times que já marcaram de falta neste Brasileirão e as prováveis escalações de Vasco e Coritiba no pré-jogo do Mineiro. Quem tá confiante na vitória, deixa o like. Tá no ar o Vascão Notícias, edição de sábado. Você tem até terça-feira para participar da promoção do OneFootball, valendo uma camisa do Bayer Leverkusen, autografada pelo craque vascaíno Paulinho. Para concorrer é só entrar no link que está na descrição do vídeo e responder a pergunta: quem ganha o Superclássico entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen e por quê? A melhor resposta ganha, não é sorteio. Tamo junto com o OneFootball. Ótima notícia, o Vasco acertou a permanência do diretor executivo das categorias de base. Carlos Brasil está no Vasco desde janeiro de 2018 e coleciona bons resultados. O principal, o título da Copa do Brasil Sub-20, vencido há poucos dias. Pelo Twitter, Brasil agradeceu a nova diretoria do Vasco e citou os dirigentes Alexandre Pássaro, Luiz Melo e Jorge Salgado. Os agradecimentos também foram para a atual diretoria, nos nomes de Alexandre Campelo e José Luiz Moreira. O Vasco está entre as 7 equipes que já marcaram pelo menos um gol de falta no Brasileirão. O tento foi anotado por Felipe Bastos no dia 13 de agosto de 2020, na vitória vascaína sobre o Sport por 2-0 em São Januário. O time com maior jejum de gols de falta no Brasileirão é o Flamengo. O time não marca de falta desde junho de 2018. O Vasco é o terceiro time com mais gols de falta marcados de 2010 a 2020, um total de 20 gols. Vou colocar na tela o ofício enviado pelo atual presidente Alexandre Campelo aos demais poderes do Vasco. Aí na tela. Tá aí, no ofício o Campelo cobra do Roberto Monteiro a convocação da sessão de posse e eleição da mesa diretora dos conselhos deliberativo e fiscal. Campelo informa ainda que contratou a empresa Tafner para realizar a votação de forma híbrida. Como a sessão de posse deve ser realizada até no máximo sexta-feira que vem, o prazo de convocação, que deve respeitar 5 dias, termina hoje. Hoje é dia de Vasco, a partir de agora a gente acompanha a escalação, transmissão, desfalques, tudo sobre o jogo de logo mais contra o Coritiba no pré-jogo do Mineiro. Pré-jogo do Mineiro. Vasco e Coritiba se enfrentam em São Januário às 9 da noite. O Vasco vem na 15ª posição com 32 pontos e o Coritiba é o lanterna da competição com 22 pontos somados. Transmissão. Pela TV o jogo será transmitido com exclusividade por pay-per-view nos canais Premier. A Vasco TV transmite o jogo ao vivo, sem imagens. Arbitragem. Quem apita o jogo é Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista. Na sala do VAR estará o árbitro de vídeo Emerson Ferreira, da Federação Mineira. Retrospecto. Na história do Brasileirão, Vasco e Coritiba já se enfrentaram 42 vezes. São 19 vitórias do Vasco, 12 empates e 11 vitórias do Coxa. No primeiro turno, vitória do Coritiba no Paraná por 1-0, gol de pênalti do atacante Robson, que está fora do jogo de logo mais. Desfalques. O zagueiro Jadson, que entrou na vitória contra o Botafogo, teve seu vínculo encerrado com o Vasco. O outro zagueiro, Ricardo Graça, ainda se recupera de uma cirurgia de apendicite. Reforços. O lateral Léo Matos volta de suspensão ao time titular, mas a grande novidade é o retorno de Martim Benítez, que pode fazer hoje sua reestreia com a camisa do Vasco. Notícias. Nas notícias do adversário, 7 desfalques do Coritiba para a partida.
Rodolfo, Mailton, Matheus Galdesani, Matheus Salles, Ceruti, Robson e Rafinha. Vamos às escalações. O Coritiba vem a campo com o goleiro Wilson. A defesa tem Jonathan, Natan, Sabino e Guilherme Biro. No meio, Hugo Moura, Natan Silva e Sarrafiore. Na frente, Pablo Tomás, Neilton e Ricardo Oliveira. O Vasco deve repetir o time que venceu o Botafogo com Léo Matos de volta à lateral. O time vem com Fernando Miguel no gol. A defesa tem Léo Matos, Werley Castan e Henrique. No meio, Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho. Na frente, Pikachu, Thales Magno e German Cano. Bora aos comentários. O Coritiba não vence há 10 partidas, são 7 derrotas e 3 empates. O time não tem um grande destaque individual. Aliás, o artilheiro deles, que é o Robson, atacante que fez o gol no Vasco no primeiro turno, não joga, é um dos desfalques importantes da equipe. Então na frente estará lá o Ricardo Oliveira, que ainda não marcou. Matematicamente o Coritiba ainda tem chance de escapar do rebaixamento, então pode ter certeza que eles vão dar a vida. Mas como o time é fraco tecnicamente, acho que o Vasco, jogando o que jogou contra o Botafogo, é favorito à vitória. O resultado é crucial para o Vasco, nas suas pretensões no Brasileirão. Lembrando que uma vitória hoje pode dar ao Vasco mais 2 posições, dependendo de outros resultados. A grande expectativa para o jogo é a reestreia de Martim Benítez. Deve ficar no banco de reservas e ir para o jogo na segunda etapa. Tô mais confiante do que eu tava para o jogo contra o Botafogo, mas vou manter o placar. 3-0 Vasco. Dessa vez não tem pra ninguém. São 3 gols de German Cano. E o seu palpite, hein? Deixa aí nos comentários. Peço desculpas pelo último pós-jogo, o tal do Bad Mineiro apareceu, mas o nome dele já está entregue às autoridades, creio que não teremos mais problemas. Hoje a história é comigo, beleza? Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Eu te vejo então, se Deus quiser, para uma vitória no pós-jogo do Mineiro. Até lá!